Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versos 15 a 25. Você vai perguntar assim, mas o pastor vai pregar sobre Davi? A história é a seguinte, algumas semanas atrás, Deus colocou esse texto no meu coração, e quando eu estava meditando nesse texto, eu falei, puxa, um dia eu quero pregar esse texto, né? E na semana seguinte, eu já sabia que iria pregar hoje, né? Já estava na programação. E na semana seguinte, o pastor Klaus começou a série de Davi. E aí eu fui falar com ele, falei, pastor, eu vou mudar o texto, né? Não vou atrapalhar aí a série, né? Já tem uma sequência e tudo. E ele falou, não, prega que se a hora que eu chegar nesse texto, Deus der uma outra palavra, eu prego também. O bom da palavra é isso, né? Que ela se renova. Você pode pregar 20 vezes no mesmo texto, Deus vai falar 20 coisas diferentes, né? Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 12, versos de 15 a 25. Quem achou diz amém. Levanta bem alto a sua Bíblia. Não ia esquecer agora de novo, não. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Amém? Queridos, deixa eu só fazer um parênteses aqui de uma coisa que eu esqueci. A gente fica meio atrapalhado assim. Quando o pastor Klaus chega aqui e fala assim, hoje eu estou meio atrapalhado, eu entendi mais ou menos o que é hoje, tá? Eu esqueci de falar da jornada. A gente precisa avisar que a nossa jornada está caminhando para o final. Então, agora a escola de voluntários, amanhã nós vamos ter, no dia 13 e no dia 20, às 20 horas, tá bom? Se você já se inscreveu, esteja conosco. Se não se inscreveu, se inscreva pelo aplicativo, na jornada do membro. A campanha, não essa semana, na próxima semana, no dia 16, a gente vai começar a nossa campanha Coloque-se de Pé. Nós vamos ter na quinta-feira o Gabriel Guedes aqui, todo mundo conhece, né? Às 20 horas. O pastor Michel Piragini, lá da PIB de Curitiba, também uma bênção tremenda, dia 17, na sexta-feira. Pastor Levi Capelari, no sábado, 18/5 às 20 horas. Pastor Nivaldo Nassif, no domingo, às 19/5, às 9 e às 11 horas, nos cultos da manhã, ele vai pregar. É uma bênção esse pastor. Esteve com a gente aqui no café 2 semanas atrás. Comprei todos os livros dele. E o pastor Klaus Piragini vai estar fazendo o encerramento às 18 horas no dia 19, tá bom? Podcast de liderança. Tema autoridade, moral, credibilidade e influência, que saiu nessa sexta-feira. Deixa eu mostrar. Tem alguém numa chamada de vídeo aqui. Oi. Dá um oi para ele aqui. Já está direto de Houston. Olha aí, esse pastor chique é outra pegada, gente. É isso aí. Vamos para o texto, 2 Samuel 12, verso 15. Vamos lá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentavam, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão,
lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria eu jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois, Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E por isso enviou o profeta Natã para dizer a Davi que o menino deveria chamar-se Jedidias, que significa amado do Senhor. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quão rica é, Senhor, a tua palavra para a nossa vida, Senhor, e nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que o teu Espírito fale bem alto aos nossos corações, Pai. Que os nossos ouvidos sejam desimpedidos, ó Deus, de ouvir a tua voz nessa manhã. Que no nome do Senhor Jesus, ó Pai, o propósito de transformação e edificação da tua palavra seja cumprido nesta manhã, para a glória do teu nome, Senhor. Que nós possamos ter um coração, Senhor, que é terra fértil nessa manhã, para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Recomece, mesmo em meio à dor. Recomece, mesmo em meio à dor. Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar um pouquinho com vocês. Você já teve a impressão de estar carregando por muito tempo, por muitos anos, uma coisa que você já deveria ter deixado para trás há muito? Sabe aquela dor que um dia você teve quando você perdeu um emprego, por exemplo? Aquela dor que você teve quando você perdeu alguém muito especial para você. Aquela dor quando um casamento terminou, quando um relacionamento terminou, quando você sofreu algum tipo de abuso, seja ele de qualquer natureza. Você já teve essa impressão de olhar para algumas atitudes e para algumas memórias suas e dizer assim: puxa, quanto tempo isso aconteceu e isso continua me incomodando, isso continua... parece que vira e mexe, isso vem à tona de novo. Uma vez eu tive um problema com um colega de trabalho que me fez muito mal. E quando eu estava para sair da empresa, ele colocou a cereja no bolo e me fez mais mal ainda. E aquilo me deixou muito mal e muito magoado durante muito tempo. Muito tempo. Eu me lembro que nós nos reuníamos, continuamos muitos colegas, muitos amigos, e nós nos reuníamos às vezes em aniversário de filhos, em comemorações de famílias, e nós éramos convidados, e quando eu ia, ele estava lá. E eu fazia de tudo para não ficar na mesma roda que ele. Vou confessar o meu pecado aqui, o meu coração duro. Durante muito tempo, a gente chegava num lugar, quando ele estava numa roda, eu ia para outra. Eu cumprimentava daquele jeito muito socialmente correto, né? Mas não queria papo com ele. Porque eu olhava para ele e lembrava de tudo aquilo que ele tinha me feito. Só que eu percebi que isso foi passando o tempo e aquilo não mudava. Então, passava ano, teve gente que fez 2 ou 3 aniversários e o meu comportamento era o mesmo. Um belo dia, num desses ambientes eu estava e eu falei: puxa, de novo esse cara aqui. Deus falou no meu coração: até quando você vai ficar carregando isso? E aí o Espírito Santo me cutucou naquele dia, e aquilo doeu, e eu senti que era o Espírito Santo de Deus, porque eu jamais pensaria alguma coisa daquele tipo. E aí Deus foi falando comigo, ali no meio daquela festa, e foi dizendo: você precisa deixar isso,
você precisa perdoar, isso precisa ficar para trás, isso está parando a sua vida, você não consegue aproveitar o momento, você não consegue aproveitar as coisas, o tempo, o ambiente, porque isso parou a sua vida. Você parou lá atrás nesse relacionamento, é hora de seguir adiante, é hora de se levantar e recomeçar, é hora de seguir adiante. E eu sei que eu estou confessando o meu pecado aqui, mas eu sei que muitos de vocês podem compartilhar do mesmo comportamento que eu. Se não é um relacionamento, é uma dificuldade, é uma fatalidade, algo que aconteceu e que agora, nesse exato momento, você pode lembrar e falar, puxa, faz quantos anos que isso aconteceu e isso ainda continua tendo prioridade na minha vida. Tudo que Deus nos permitiu viver em toda a nossa vida até aqui, foi para criar, foi para fazer quem nós somos hoje. Você é o resultado de tudo aquilo que Deus permitiu você viver. E embora a gente vai falar sobre Davi, tem um exemplo nesse processo de superação, de reconstrução, de recomeços, que não sai do meu coração, que é o exemplo de José. José, ele foi humilhado, ele foi vendido, ele foi desprezado pelos irmãos, e muitos anos depois, quando os próprios irmãos achavam que ele estava carregando toda aquela humilhação, todo aquele sofrimento, eles chegam diante de José, e a resposta de José para mim é a coisa mais fantástica que alguém pode fazer quando a gente supera, quando a gente passa por cima dessas dores, quando a gente recomeça. Ele olha para os irmãos e diz assim, não se preocupem com isso, não fiquem preocupados com isso, porque o mal que vocês intentaram, Deus fez em bem. Deus estava comandando a situação, Deus entendia o que estava acontecendo, e Ele permitiu que isso acontecesse para que a gente chegasse até esse momento aqui. Então, José tinha todos os motivos para guardar tudo aquilo que ele tinha sofrido, mas ele tinha decidido entender que Deus tinha um propósito. Então, querido, na nossa história, em tudo aquilo que a gente viveu, Deus teve um propósito. Por mais que você olhe para trás e diga assim, puxa, mas essa dor não é possível que Deus tenha permitido isso. E quando a gente imagina que Deus não permitiu algo, nós estamos limitando a Deus, porque nós estamos dizendo que algo pode acontecer sem a permissão de Deus. E a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo cai na nossa cabeça sem que Ele saiba. É claro que eu não acredito que Deus seja um grande manipulador, e eu já falei isso para vocês. Eu não acho que a gente está como num jogo de marionetes em que nós não temos nenhuma vontade, nenhum poder de decisão. Eu entendo que o Senhor nos deu o poder de decidir, mas eu também entendo que o Senhor usa até as nossas más decisões, até as dores que Ele não gostaria que nós vivêssemos, Ele usa tudo isso como matéria-prima, porque nas mãos de Deus não existe refúgio, tudo é reciclável, tudo é reaproveitado, tudo é usado para o bem, tudo é reordenado, tudo é reconstruído, porque Ele tem o poder de fazer isso, Ele tem o poder de nos levar para os recomeços. Mas embora tudo isso seja, possa não ter saído do controle de Deus, nós precisamos entender que existem coisas que aconteceram na nossa vida, que foram para um momento, que foram para um tempo. Existem coisas que foram boas ou foram ruins, e que aconteceram ontem, ou aconteceram a semana passada, ou anos atrás, e que Deus estava lá, Deus estava comandando, Deus estava conduzindo todas as coisas, mas foi para aquele tempo, e aquilo precisa ter ficado lá. E o problema é que a gente vai carregando essas coisas, a gente vai levando, e a nossa vida vai parando, porque alguma coisa nos causou algum tipo de dor. Eu não sei se você conhece alguém que já perdeu um dia um emprego, e a pessoa depois ela nunca mais conseguiu se estabelecer profissionalmente, porque aquele emprego era o emprego dos sonhos, porque aquela empresa que ele trabalhava era a melhor empresa do mundo, e aí ele perdeu aquele emprego e a vida dele parou. Ou aquela pessoa querida, que ela enfrentou o luto, foi
doloroso, foi difícil, mas ela não conseguiu se levantar nunca mais depois daquilo. Você deve conhecer alguém assim. Eu conheço várias pessoas assim. Uma vez eu li uma frase que foi dita numa sessão de terapia para uma mulher, e essa frase dizia o seguinte: por que é que você consegue guardar com tanta força uma crítica que você recebeu há 5 anos atrás, mas você não consegue lembrar de um elogio que você recebeu ontem? Porque a gente tem essa capacidade de carregar por muito tempo coisas que nos causaram dor, coisas que nos causaram mal. Mas eu quero te chamar aqui nessa manhã hoje, querido, que você não precisa mais guardar algumas coisas. Eu quero te dizer que existem algumas coisas que Deus permitiu que acontecessem na sua vida, que precisam voltar para o lugar delas. Aquilo que passou, passou. Aquilo que aconteceu lá no passado, ficou no passado, porque Deus tem coisas novas para fazer. Hoje é tempo de recomeçar. Hoje é tempo de você retomar a sua vida e não permitir mais que essas coisas façam diferença na sua vida. Se um dia elas fizeram diferença, se um dia elas te fizeram sofrer, se um dia elas te trouxeram peso na sua vida, esse peso não precisa mais acontecer, você não precisa mais carregar isso, querido. Meu convite para você nessa manhã, hoje, é que em nome de Jesus você entenda as coisas que você está carregando e que já deveriam ter ficado para trás. Eu não quero trazer nenhum tipo de mensagem motivacional aqui, né? Mas eu quero te dizer, querido, às vezes a gente está buscando em tantas... E eu não sou contra, tá, queridos? Terapia, eu não sou contra nenhum tipo de ajuda, eu não sou contra nada disso. O que eu sou contra é a gente colocar nas coisas que a gente ouve, nas terapias, coisas que a palavra de Deus já nos disse há muito tempo. E que às vezes a gente precisa que um psicólogo nos fale, né? Às vezes é assim, às vezes a gente precisa levar uma bronca de alguém para a gente entender que Deus já está falando conosco há muito tempo a respeito de alguma coisa. Então que hoje nós possamos acordar para aquilo que nós precisamos deixar para trás e ter um recomeço na nossa vida para as próximas coisas que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Você aceita esse convite? Amém. A história que a gente leu hoje começa um pouco tempo atrás. Eu não quero entrar muito nessa história, porque eu sei que daqui a pouco o pastor Cláudio já vai estar chegando. Ele está, se eu não me engano, em 1 Samuel 17. E eu sei que ele vai chegar aqui daqui a pouco, então eu não quero entrar muito para não tirar a graça, né? Mas essa história começou um tempo atrás, quando Davi arma um grande esquema para cometer um adultério. Davi estava andando no terraço da sua casa, do seu palácio. De repente ele vê uma mulher nua, tomando banho. Eu sei que a gente sempre olha isso do ponto de vista de um acidente, né? A gente olha e fala assim, não, a mulher estava lá tomando banho, o cara, né? No tempo em que, o texto lá diz, no tempo em que os reis saíam para a guerra. Onde que estava Davi? Desocupado, passeando no meio do dia, né? E os outros reis todos na guerra. E aí ele olha uma mulher tomando banho. E aí eu não sei se essa mulher estava fazendo isso de propósito, se não estava. Quem foi o culpado nessa história toda? Quem foi que estimulou quem? E eu não quero nem saber, nem colocar a culpa nem em um, nem em outro. Na verdade eu quero sim. Davi era culpado. Né? Porque se ele tivesse tido um pingo de decência, ele tinha virado as costas e fechado a janela do palácio, né? Mas enfim, ele arma todo um esquema, chama aquela mulher, manda trazer aquela mulher, se deita com ela, comete o adultério. Depois ele tenta, aí a mulher manda a mensagem que ele a engravidou, e aí ele fica desesperado e tenta armar um jeito para que o pecado dele fique escondido, né? Se você conhece a história, você vai lembrar. E aí ele
chama Urias não se deita com a mulher, volta para a batalha, ele manda uma carta, fala assim, coloca ele bem na frente da batalha para que ele seja ferido e morra. Aconteceu exatamente isso. E a cara de pau de Davi foi tão grande, gente, foi tão grande, que quando Joabe, que era o general dele, vê que Urias morreu e morreu junto com outras pessoas, ele pega e envia uma carta de volta para Davi. E ele fala, e ele fala para o mensageiro, quando Davi ficar bravo, que aconteceu isso, você diga para ele, Urias também morreu. E aí chega essa carta para Davi, e olha a frase que Davi fala, é muito cara de pau, gente. Desculpa que, eu sei que não é muito costume da gente falar assim, mas Davi responde assim, diga para ele que a espada não escolhe a quem devorar. Eu olho para isso e falo assim, Davi, se eu te pego, cara. Mas enfim, Urias morre, ele consegue esconder de certa forma o pecado dele. Ele acha que ninguém sabia do seu pecado, mas o maior problema é que Deus sabia. Problema para ele, né? Aliás, não era problema, isso era uma bênção, isso foi uma bênção na vida de Davi. O fato de que Deus sabia. E entre parênteses aqui, Deus sempre sabe. Deus sempre sabe das nossas mazelas, Deus sempre sabe dos nossos pecados. Deus sempre sabe dos nossos segredos. Deus sempre sabe. Deus envia o profeta Natã e o profeta Natã conta uma historinha para Davi. E Davi fica muito enfurecido com aquela história e diz assim, esse homem deve morrer. E Natã olha para ele e diz assim, você é esse cara. Você é esse homem. E aí tudo desmorona. Sabe aquele som? Não, sabe? Tudo vai desmoronando. A casa cai. E outro parênteses aqui, né? É esse senso de justiça que Davi tem. Esse homem deve morrer. O nosso pecado é feio quando ele é cometido pelos outros, né? E é por isso que a gente se levanta para julgar as pessoas. E é por isso que Davi se levantou aqui e disse, esse homem deve morrer. Mas aí quando Deus nos faz deparar com o nosso próprio pecado, a gente começa a entender que o nosso negócio é com Ele. E que só Ele tem a justiça para restaurar, para curar, para transformar e principalmente para julgar. Para resumir a história, Davi confessa o seu pecado. Ele diz que pecou contra Deus. Se você quiser ler lá no capítulo 11, vai estar começando essa história. E ele se arrepende. Salmo 51 vai falar desse arrependimento também, se você quiser mais dados sobre isso. Mas acontece uma consequência desse pecado que recai sobre esse filho que foi gerado. O texto diz que Davi orou desesperadamente, ele jejuou, não saía do palácio, ele dormia no chão. Durante 7 dias ele ficou fazendo isso, mas não adiantou de nada, a cura não veio e a criança morreu. Todo mundo achou, é aqui que eu acho que o poder do recomeço começa a acontecer. O texto diz que todo mundo achou que Davi ia ficar pior. Os homens olham e dizem assim, se a criança doente, ele já estava naquele estado, se a gente avisar que ela morreu, agora ele vai fazer uma loucura. Mas aí o texto diz que depois da morte do menino, ou da criança, para surpresa de todos, ele se levanta, toma um banho, troca suas roupas, entra na presença de Deus, adora, depois volta e senta para comer. Gente, eu amo histórias de quem consegue se reconstruir depois de uma perda, de quem consegue se refazer depois de uma dor,
que mesmo com o coração ferido, ele tem a coragem de se levantar e dizer: eu vou seguir adiante, porque mesmo essa dor não pode me parar. Aquele que crê que Deus tem algo mais além daquela dor, aquele que se levanta e quando ninguém acredita que tem esperança para aquela situação, ele diz: não, eu preciso me levantar. E deixa eu te dizer uma coisa, querido, às vezes é normal você fazer tudo durante o dia e você chorar à noite. Às vezes acontece daquela noite ser muito longa e você não vê a hora do dia amanhecer, porque a dor dói tanto que você pede para Deus para aquela noite acabar logo. E quando chega de manhã você se levanta e vai fazer o que você tem que fazer. Eu não estou dizendo que você deva viver assim, não é assim. Uma hora isso vai passar e eu estou aqui para te dizer isso. Uma hora isso vai ser curado e eu estou aqui para te dizer isso. Uma hora o Senhor vai enviar a alegria que vem pela manhã e eu estou aqui para te dizer isso. Mas eu estou te dizendo, querido, que às vezes passar por essa dor acontece. E o que determina o que vai acontecer depois é o nosso comportamento diante dessa dor, é aquilo que nós fazemos com essa dor, ou com essa experiência que muitas vezes nos aprisiona, e a gente fica carregando durante tanto e tanto tempo. O dia mau, o dia da luta chegou na vida de Davi, e ele chega para nós também. Não importa se a questão foi porque Davi pecou ou não, mas a questão é que o dia mau chega. O dia mau chega para mim, já chegou algumas vezes. E o problema é esse, que muitas vezes o dia mau chega, vai embora, depois ele vem de novo. E é isso que dói mais. Eclesiastes capítulo 7, verso 14, o texto vai dizer que no dia da prosperidade goza do bem. Ou seja, se alegra no dia que tudo estiver bem, tudo estiver fluindo, tudo estiver legal. Se alegra nesse dia, mas no dia da adversidade considera, porque Deus fez este também em oposição àquele, para que o homem não saiba o que tem que vir depois dele. Ou seja, eu não quero que você saiba o seu futuro, porque Deus está falando, eu sou aquele que conhece o seu futuro e cuida da sua vida. Então, se amanhã a adversidade vir, se amanhã o problema vir, se amanhã a dor vir, eu ainda estou no controle, e eu quero que você viva por essa dependência. Você precisa aprender a depender de mim, é por isso que você não pode saber aquilo que vai acontecer amanhã. Meu desejo nessa manhã, querido, é falar para você que já passou por essa dor terrível um dia, de enfrentar o dia mau, para que você saiba que essa dor teve um propósito, que essa dor passou e ela precisa ficar lá. Para você que está enfrentando também essa dor hoje ainda, essa dor que às vezes corta o seu coração, para que você saiba que essa dor vai passar, que esse tempo vai passar, que essa chave vai virar, que essa fase vai passar, porque Deus está cuidando da sua vida. E para você que ainda não passou pelo dia mau, mas um dia você vai passar, que você esteja preparado para quando ele chegar, você não mudar, você não mudar no sentido ruim da palavra, eu digo, mas você não abandonar, você não ficar fixo naquele tempo, para que você se prepare para as próximas coisas que Deus tem para a sua vida sempre, em nome de Jesus. Como é que esse processo aconteceu na vida de Davi? De que forma ele respondeu a tudo isso? Tem algumas fases que Davi enfrenta aqui. A primeira é o fim de todos os seus recursos e todas as suas estratégias, o esgotamento de tudo aquilo que ele tinha de condição. Ele era o rei de Israel, ele tinha pessoas ao seu serviço, ao seu dispor, ele tinha oficiais, ele tinha poder, o reino estava nas mãos dele, ele tinha toda a condição de fazer aquilo que ele quisesse, e ele achava mesmo que ele estava fazendo aquilo que ele quisesse, porque ele manipula toda a situação, tenta esconder tudo aquilo que ele fez, como nós falamos aqui da história, mas depois de tudo, parecia que tudo estava sob controle, tudo estava... Urias morreu, está tudo certo, ninguém sabe do meu pecadinho, está tudo beleza, tudo uma maravilha. Vida que segue, quando de repente chega um profeta e tudo desmorona.
Eu não sei se você já experimentou um dia que você olha para todas as áreas da sua vida e você vê que está tudo desmoronando. Parece que estava tudo sob controle, parece que estava tudo numa boa, mas aí você olha para o seu trabalho e a coisa está difícil. Você olha para a sua família e a coisa está difícil. Você olha para o seu casamento e está difícil. Você olha para o seu ministério e está difícil. E aí para todo lugar que você olha, nenhum recurso vale. Entende? E aí você vai buscar socorro. Você vai buscar recursos, você olha para os seus recursos e você vê que o dinheiro que você tem no banco não vale de nada. Você vê que o carro que você tem não vale de nada. Você vê que os amigos, as pessoas com quem você se relaciona não valem de nada. Nada resolve aquilo. Essa dor, quando tudo desmorona, e eu vou te falar uma coisa aqui que você vai falar que eu estou fazendo oração contrária para você. A minha oração hoje, querido, nessa manhã, é que todos nós experimentemos um dia ver todas as coisas desmoronando. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Eu creio nessa palavra, querido. Eu creio nessa palavra que mesmo no dia da calamidade, que mesmo no dia da dor, que mesmo no dia da luta, o Senhor vai pegar essa luta, o Senhor vai pegar essa dor e vai usar para um propósito, porque Ele tem uma finalidade com isso. Ele está no controle da nossa vida. Uma das experiências, embora dolorosa, muito dolorosa, é a de saber que nenhum dos recursos que a gente tem vai ajudar na hora da dor. Isso é difícil, né? Você fica vendido, você fica rendido. Eu imagino Davi, um cara tão poderoso, se deparando com um momento em que nada do que ele tinha valia a pena. E sabe, querido, isso nos leva a depender única e exclusivamente de Deus. Isso nos leva para aquele lugar onde nós nos prostramos e nos rendemos diante da presença de Deus, que é aquele que pode fazer todas as coisas. E você começa a reconhecer que há poder no nome do Senhor. Você começa a reconhecer que o único lugar para onde você pode correr é a presença de Deus. Isso nos aproxima da dependência e da misericórdia e do amor de Deus. Querido, não se assuste e não se desespere quando você não tiver o que fazer, porque é exatamente nesse momento, quando você não tem recurso, você não tem o que fazer, que a glória de Deus há de se manifestar na sua vida. Segunda fase que Davi passa nesse período de dor, sem nenhuma estratégia, sem nenhum recurso, Davi busca o único lugar de onde pode vir o verdadeiro socorro. Versículo 16 diz: e Davi implorou a Deus em favor da criança. Implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Eu não sei, querido, se você já teve a experiência de um dia entrar no seu quarto, não sei onde você costuma orar, na sua casa, no seu carro, não sei. Mas aí você chega naquele lugar, você senta e você começa a falar com Deus. E daqui a pouco a presença de Deus vai sendo derramada e ela vai se tornando cada vez mais densa. E estar sentado não vale mais a pena. Você quer se render mais e aí você quer se ajoelhar. E você continua desfrutando da presença de Deus e orando e aproveitando daquele tempo, e daqui a pouco estar de joelhos não é mais suficiente, você se deita, e daqui a pouco você se pega com o rosto no chão, e se você pudesse descer mais, diante da presença poderosa de Deus, você desceria. Eu acho que é o que Davi experimentou nesse dia. Você não vê Davi de pé clamando, cheio de autoridade, você não vê Davi de joelhos, você vê Davi estirado no chão.
É o momento em que você corre para o único lugar onde tem verdadeiro socorro, e Davi sabia disso. Salmo 124, Davi vai dizer: se não fora o Senhor que o diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando o inimigo se levantou contra nós, Ele nos teria engolido vivos. E aí quando chega no verso 8, Davi vai dizer: o meu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Davi sabia onde ele tinha que buscar socorro, ele sabia para onde ele precisava correr quando os recursos dele acabavam, ele sabia, isso estava no coração dele. Daqui a pouco a gente vai falar da questão de prioridades. Pode ser que ele tivesse esquecido por um tempo, mas lá no fundo do coração dele, ele sabia que o único lugar de socorro era a presença de Deus. Querido, quanto tempo faz que você não busca socorro na presença de Deus? Onde você busca socorro quando você está numa situação difícil? Onde você busca socorro quando o dia mal chega? Para onde é que você vai? Eu vou te dizer, querido, que o Google pode até te dar alguns diagnósticos, pode até te ajudar a ler algum exame, o Google pode até te indicar uma boa pregação para você ouvir naquele dia da dor. Mas nada supera a presença poderosa de Deus na sua vida, quando você aprende a desfrutar dela. Querido, o maior presente que aquele que um dia confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é a presença. Não tem carro, não tem casa, não tem recurso, não tem dinheiro, não tem nada que satisfaça mais do que a poderosa presença de Deus em nossa vida. E só desfrutando dela que você vai entender isso. C.S. Lewis disse certa vez: Senhor, agora eu sei por que o Senhor não me deu nenhuma resposta. Porque Tu és a resposta. Diante do Teu rosto, todas as perguntas desaparecem. É isso, é essa satisfação que a presença de Deus tem e faz e nos provê quando nós entramos nessa presença. Mas vai ter gente que vai te dizer, quando você estiver lá na presença, deitado no chão, vai ter gente que vai chegar e falar assim: levanta daí, sai dessa, deixa disso, deixa de ser fanático, deixa de ser crentão, para com isso, aceita que dói menos, sai daí, se recomponha, você é rei, você tem outra posição, levanta. Mas enquanto Deus não deu a resposta final, Davi não saiu da presença, Davi não abriu mão da presença. Querido, quando você aprende a desfrutar da presença poderosa de Jesus, da presença poderosa de Deus, nada te tira de lá. Nada te tira de lá. Tem aquele louvor que nós cantamos aqui: quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Eu acho que isso expressa a experiência de quem um dia já esteve na presença de Deus e tenta viver em outro lugar. E eu vou te dizer uma coisa, do fundo do meu coração, algo que o Espírito Santo falou comigo nesse culto das 9. Sabe, querido, existem alguns lugares que às vezes você escolheu para trocar pela presença de Deus. Você está aqui hoje, mas você sabe que há muito tempo você não consegue desfrutar mais da presença de Deus como você desfrutava antes. Mas quando você está nesses outros lugares, alguma coisa incomoda o seu coração. E aí você dá a justificativa para você mesmo, dizendo: isso é coisa da minha cabeça, isso é religiosidade, isso é sentimento de culpa, isso é porque eu frequentei a igreja durante muito tempo, isso é porque o meu irmão é crente, isso é porque a minha mãe é crente, isso é porque o meu filho é isso. Você começa a dar justificativas para você mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: sabe esse incômodo que acontece no seu coração quando você está lá fora? Quando você está lá nesse lugar, é o Espírito Santo dizendo para você: filha, não é aqui o teu lugar.
Filha, eu não te criei para esse lugar, não é aqui que eu te quero. Filho, volta para a minha presença, porque na minha presença há abundância de delícias, perpetuamente, como diz a minha palavra. Filho, filha, é hora de você retornar, é hora de você voltar para os braços do seu papai. Eu estou aqui com os braços abertos, esperando você voltar. Eu estou te esperando com o meu amor, com a minha misericórdia, com a possibilidade de um recomeço para a sua vida. Então, querido, se você já desfrutou da presença de Deus, saiba que ela ainda está disponível para você, saiba que ela ainda está à sua frente, saiba que o Senhor disponibiliza essa presença para que você possa desfrutar, e é só você querer. A terceira fase de Davi nesse processo é que ele confronta as expectativas. 7 dias de aflição e a criança morre. A expectativa dos oficiais é que ele piore. A expectativa dos oficiais é que ele faça uma loucura, e é isso que às vezes todo mundo espera de você quando você passa por uma fase ruim. As pessoas olham e dizem assim: é normal ele querer se afastar, é normal ele esfriar espiritualmente, é normal ele não querer mais orar, é normal ele desaparecer. Isso é normal, o baque foi muito grande, a dificuldade foi muito grande, foi a dor que separou ele de Deus. Isso é assim mesmo. A expectativa das pessoas é que sempre vai acontecer o pior depois do ruim, entende? A expectativa das pessoas é que se você passou por uma situação ruim, por uma situação de dificuldade, depois você não vai se levantar mais, depois as coisas, você só vai descer a ladeira, você só vai descer o degrau. Mas a expectativa que eu quero, querido, e se tem algo que eu oro nessa manhã, para que aconteça com a nossa vida, é para que nós tenhamos uma atitude digna de quebrar todas as expectativas que me levam mais para o fundo do poço, e mostre para as pessoas que a expectativa de Deus ao meu respeito é muito mais poderosa, é muito maior do que qualquer pessoa pode imaginar. Essa expectativa que Ele tem ao nosso respeito precisa ser o nosso alvo. Eu preciso quebrar todas as expectativas dos homens. As expectativas que as pessoas têm são as expectativas iguais à da mulher de Jó. A pessoa olha e diz assim: olha, esse teu Deus aí, hein? Belo Deus esse que você resolveu servir, hein? Que Deus é esse, hein? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. A gente faz biquinho. Deus não respondeu o que eu queria. Deus não fez do jeito que eu queria. Também não te sirvo mais. Deus não precisa de nós, querido. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos muito dEle. E mesmo não precisando de nós, Ele nos ama profundamente, a ponto de nos trazer da dor para o recomeço, a ponto de nos trazer da luta para o recomeço, a ponto de nos trazer de tudo que era de expectativa ruim que as pessoas tinham ao nosso respeito, para um recomeço novo e abençoado na presença de Deus. Todo mundo imagina que você vai ficar carregando essa dor. O marido abandonou ela. Nunca mais essa mulher vai conseguir se levantar. O emprego foi embora. A vida financeira está ruim. Agora vai ser de luta em luta, porque um abismo leva a outro abismo. Eu vou romper com todas as expectativas, porque Deus tem um começo, um recomeço para mim. Talvez você esteja aqui carregando durante muito tempo essa dor. Não sei se é o seu caso. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã, porque hoje é dia de você trocar de roupa.
Hoje é dia de você se levantar, é como Davi. Se levantar, tomar um banho, se perfumar, trocar de roupa, ir adorar e se alimentar. Quarta fase. Tenha um pouquinho mais de paciência comigo, já já eu termino. Quarta fase, as prioridades de Davi começam a ser reordenadas, começam a ser reorganizadas. E aí ele se levanta e segue adiante. O homem que um tempo atrás estava andando desocupado por aquele palácio e espiando mulheres nuas. Aquele homem, depois de ter experimentado uma das piores dores que um homem poderia experimentar, antes de qualquer coisa, ele se prepara e vai adorar. O Deus que havia sido colocado para segundo plano, porque ele que estava fazendo todas as coisas, agora volta para o primeiro lugar. Querido, está na hora de você tirar essa dor do primeiro lugar e colocar Deus no primeiro lugar na sua vida. Está na hora de você reordenar, reorganizar as suas prioridades. Depois desses 7 dias de luta que Davi passou, seria normal se ele chegasse diante dos seus servos ali e dissesse: eu estou com fome, me dá aí alguma coisa para comer. Seria normal, não seria ruim se nós lêssemos isso na história. Mas a atitude de Davi mostra que a fome que ele tinha no seu estômago não era maior do que a sede que ele tinha na alma dele, de depois de ter experimentado tudo aquilo que ele experimentou, chegar diante da presença de Deus e gozar e aproveitar e entender e ser batizado e ser submerso e adorar na presença de Deus. Davi coloca Deus de novo no lugar dele. Se é que a gente pode fazer isso. Ou Deus volta para o lugar dele na vida de Davi. Sabe, gente, uma das coisas que mais bagunçam na nossa vida, quando a gente passa por dor, são as nossas prioridades. Eu conversava na semana passada, quando a Mirene havia acabado de sair da cirurgia, e falávamos com o médico dela, e o médico disse que a esposa dele é mastologista, e que ela dá diversos diagnósticos todos os dias de câncer de mama para suas pacientes. E ela falou que a primeira pergunta que as mulheres fazem, isso é estatística, é a grande maioria. A primeira pergunta que as mulheres fazem, adivinhe você, não é sobre a dificuldade do tratamento, não é se elas vão ficar boas. A pergunta não é se o tratamento é caro, se elas vão conseguir fazer o tratamento, quais são os efeitos colaterais do tratamento, quais são as porcentagens de cura. Não é essa a pergunta. A primeira pergunta que elas fazem é: doutora, meu cabelo vai cair? Entende como no momento da dor as nossas prioridades vão mudando? E a gente deixa de se importar com aquilo que é realmente importante e passa a se importar com aquilo que não é importante. Eu vou te dizer nessa manhã, querido, ou nesse início de tarde, o mais importante na sua vida é a presença de Deus. A prioridade na sua vida tem que ser a presença de Deus. A dor não precisa ser para sempre. A presença de Deus precisa. A luta não precisa ser para sempre. A presença de Deus precisa. Recomece de onde você parou. E se você estava longe da presença de Deus, volta para ela rapidinho, porque lá tem recomeço para você. Deus tem um recomeço para você. Apenas se levante e comece a andar. Apenas se levante e recomece a andar. Recomece a fazer aquilo que você tem que fazer. E sabe por quê? Eu quero terminar aqui. De onde surgiu a mais intensa das lutas, Deus abre uma porta para o futuro. Há duas coisas que acontecem no finalzinho desse texto que nós lemos e dessa fase que Davi está passando. Primeira coisa é
é que Davi consolou sua mulher Batseba. O homem que estava até há pouco tempo precisando de consolo, se levanta para consolar. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, a dor que você passa vai ser o instrumento de Deus, para que você seja o instrumento de Deus na vida de quem vai passar pela mesma dor. O luto que você passou tem um propósito. A dor que você passou tem um propósito. E nós precisamos encontrar esse propósito, querido. Você vai consolar, você vai ensinar, você vai ser canal da bênção de Deus. Porque a cura que você experimentou depois dessa dor, outros vão experimentar através da sua vida, porque o Senhor tem um propósito com essa dor, o Senhor tem um propósito com a sua vida, e Ele vai cumprir através da sua vida. Pessoas que nem sabem ainda que vão passar por um dia mau, elas nem sabem ainda, mas você que já passou, está passando por esse dia mau, está sendo preparado, para que essa pessoa que vai passar pelo dia mau, cruze o seu caminho, e você passe a consolá-la. E aí todas as coisas vão cooperar para o bem, como Romanos 8:28 que nós dissemos. Do mesmo lugar onde a dor nasceu, uma esperança de futuro também nasceu. O texto diz que, depois de ter consolado Batseba, Davi se deitou com ela, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, o qual Davi deu o nome de Salomão. E o profeta Natã deu o nome de Gedidias, que significa amado do Senhor. Do lugar de onde saiu tanta dor, do lugar de onde saiu tanto sofrimento, desse lugar, Deus tira o futuro. Salomão se tornou o homem mais sábio que já existiu. Ele foi o homem que construiu o templo. Ele foi o sucessor do trono. Se você viu aqui o começo da série de Davi, que o pastor Klaus iniciou há algumas semanas, ele disse que o nome de Davi significa amado. E o nome que o profeta Natã deu para Salomão, o segundo nome que ele deu para Salomão, é amado do Senhor. Ou seja, há continuidade, sua vida não parou, a dor não parou. Deixa para trás, deixa isso para trás, porque o Senhor tem novidade para você. Recomece hoje em nome de Jesus, recomece hoje em nome de Jesus. Se a sua dor foi forte ou fraca, se ela é forte ou fraca, você tem um convite para um recomeço hoje em nome de Jesus. Só para encerrar, toda vez que há uma referência de troca de roupas na Bíblia, a Bíblia sempre está falando de recomeço. E eu entendo, pelo menos no meu coração, que a roupa, que é algo físico, é algo que nós precisamos tirar. Davi precisou tirar aquela roupa. Ele precisou entender que aqueles 7 dias já foram um tempo demais para ele estar com aquela roupa. Ele precisou entender isso. E ele se levanta e a primeira coisa que ele faz é trocar de roupa. Ele fala assim: eu vou trocar de roupa porque esse passado precisa ficar para trás. Eu sei que essa frase é forte, que eu vou dizer agora para você, mas querido, pare de carregar caixões. Chegou a hora de parar de carregar uma dor. Chegou a hora de parar de carregar uma perda. Porque tantas coisas Deus tem para você e que você não consegue enxergar por causa daquilo que você tem carregado. Porque o que você tem carregado tem ocupado o lugar daquilo que Deus tem para derramar. É hora de se desvencilhar dessas roupas. Colocar Deus em primeiro lugar. Entrar no templo para adorar. E depois de adorar, então você continua se alimentando. Amém, querido? Você recebe essa palavra nessa tarde em nome de Jesus. Glória a Deus.
Queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria orar. Querido, eu sei que talvez muitos de nós estejamos carregando uma dor por tempo demais. E eu não estou falando isso para te expor, nem para te envergonhar. Não é isso. Mas existem algumas coisas que a gente tem que reconhecer, para que a gente mesmo consiga deixar para lá. Então, se você tem carregado uma dor por mais tempo do que você deveria carregar, eu quero orar por você nessa manhã. Quero que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Aleluia. Amém. 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 Eu profetizo na sua vida, você que está com a sua mão levantada, profetizo na sua vida nesta tarde, querido, que toda dor vai ser apagada agora da sua vida, que todo sofrimento não vai mais te impedir de você seguir e caminhar. E hoje você vai se levantar, e essas vestes que representam toda essa dor você vai deixar para trás. E amanhã de manhã você vai acordar, e a primeira coisa que vai estar na sua mente, a primeira coisa que vai estar no seu coração é a presença de Deus. E você vai para essa presença e você vai confessar diante do Senhor que você não quer mais viver com essa dor, que você não quer mais viver com esse trauma, com essa mágoa, que você foi curado disso, e que agora você vive e você se levanta para viver uma nova fase, uma fase que Deus tem de derramar novidade de vida, uma fase que Deus tem de derramar novos talentos, abrir novas portas, trazer um futuro, trazer uma esperança, em nome de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus nós clamamos, ó Deus, por cada uma dessas vidas que estão com a sua mão levantada. Pai, Tu conheces, Senhor, o íntimo, Senhor, e sabes, ó Deus, aquilo que eles estão clamando e aquilo que eles estão colocando, Senhor, na Tua presença, Senhor, nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, derrama, Senhor, um bálsamo de cura, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a Tua cura, Senhor. E Pai, em nome de Jesus, reaviva, Senhor, a esperança de novos dias, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, reaviva, Senhor, a esperança, Senhor, de que eles ainda vão Te adorar. Hoje eles saem daqui decididos a Te adorar, Senhor, e a seguir, a se levantar e seguir, Senhor, na direção da Tua presença, Pai. E a partir de hoje, Senhor, eles vão se alimentar da Tua presença. E jamais, e jamais, e jamais, Senhor, essa dor vai incomodá-los novamente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meu amigo, meu irmão, fico feliz de você ter assistido essa pregação. É uma bênção ter você no nosso canal. Queria lembrar você para participar e receber mais mensagens como essa, a fim de que o Google possa entregar para você as nossas mensagens. É só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Isso vai mostrar para o Google que é relevante a mensagem e vai nos ajudar a fazer o nosso canal crescer. Se você puder fazer isso por nós, nós agradecemos muito. Deus abençoe sua vida e espero muito que essa mensagem tenha falado com você.